Boa tarde a todos, eu sou o professor Andrew Patrick Trauman, eu sou professor do curso de Relações Internacionais da Unicuritiba, eu leciono História das Relações Internacionais, e eu estou aqui com o professor Renato Carneiro Júnior, que foi nosso professor aqui na casa, está nos prestigiando na noite de hoje, né, nesse evento que celebra os 20 anos do curso de Relações Internacionais do Unicuritiba. Professor Renato, o que você pode me dizer sobre a sua trajetória aqui na Unicuritiba? Então, desses 20 anos eu participei de praticamente 10 anos, né, do curso de RI. Eu brinco até que quando eu vim para cá, isso aqui era mato aqui atrás, porque o prédio não tinha sido construído ainda. Na verdade, eu lecionei durante o período que aqui estava em obras, né? E a gente era jogado de um lado para o outro, numa sala, né? Esses prédios lindos aqui não existiam, existia um grande estacionamento que a gente até parava o carro aqui atrás. E eram cursos isolados, né? Era o curso de Relações Internacionais, Direito, e tinha mais um terceiro curso que agora eu não me lembro, mas eram 3 cursos só na Unicuritiba. E foi muito interessante, porque eu participei, de certa maneira, da construção da Unicuritiba nesse sentido, né? Nós tínhamos muito interesse, o curso realmente tinha professores, né, como o professor Wilson Máscara, a professora Ângela Moreira, que ainda permanece ligada ao curso, a professora Etiane, a Beth Lee. Era um grupo muito interessante de se trabalhar e de dialogar. Isso trouxe, eu acho que, trouxe um crescimento profissional para todo mundo, né? E que se reflete até na relação que nós até hoje temos com alunos, com ex-alunos, né? Que nos procuram, hoje mesmo encontrei no restaurante uma ex-aluna. É uma relação muito diferente, muito especial, né? Porque a gente vê que mesmo com o passar do tempo, esses laços ficam, né? A gente encontra as pessoas. E assim, uma satisfação, né? Porque, inclusive, outros professores que hoje são professores da casa, ou foram professores da casa, foram meus alunos em alguns momentos, né? E participei também desse início da formação acadêmica deles, da graduação, fui orientador de TCC e tal. Era um tempo muito mais prazeroso, digamos, do que hoje com esse clima todo que a gente vive, né, no nosso país. Mas a gente tinha assim, muitas esperanças, que eu comecei aqui no ano de 2003, fiquei até final de 2012, né? Então é um período assim que o país tinha outras perspectivas, né? Sim, era uma perspectiva mais otimista, isso, né? E a gente sentia, todos nós sentimos crescer junto, né? Para as relações internacionais havia um horizonte imenso aberto, né? Porque o país se colocava de uma maneira melhor no mercado internacional, no cenário internacional, e isso era muito positivo. Vamos tentar retomar isso para frente. Vamos tentar retomar isso. E você participou do começo da formação do curso, então, né? Primeiras turmas que se formaram. Já tinha, parece que, formado 1 ou 2 turmas quando eu entrei, eu acho que uma turma só quando eu entrei. Mas dali para diante, praticamente, até 2012, até o final de 2012, eu fui bastante atuante no curso. Bom, o professor Renato, ele também é diretor do Museu Paranaense, e gostaria de perguntar como que surgiu esse convite, esse envolvimento mais com esse mundo ligado a museu, patrimônio histórico, etc. Eu, além de ser professor, eu também trabalhava, que é umas coisas que às vezes os alunos acreditam que o professor não trabalha. E como trabalha, eu só dá aula. Não, eu também trabalhava durante o dia, né? Às vezes eu conseguia também sair para cá, mas eu fui assessor da Secretaria de Cultura entre os anos de 2003, que eu entrei, o mesmo ano que eu entrei aqui, até 2008. Depois é que eu me afastei. E assessorando a secretária, eu consegui me envolver em muitos projetos da Secretaria de Estado da Cultura. Nesse meio tempo também eu terminei o meu doutorado, né? Logo que... aliás, em 2011 eu terminei, eu tive que entrar 2 vezes porque eu não conseguia terminar também, né? Essa coisa na academia às vezes nos pega, você sabe como é que é. Então essa participação toda da cultura acabou deixando meu nome um pouco à baila. E em 2011, 2008 eu me afastei, encarei o doutorado com mais força. Em 2011, eu defendi no começo de 2011, eu fui convidado para assumir a direção do Museu Paranaense, que é um museu histórico, né? Ontem o museu completou 142 anos de existência, o terceiro museu mais antigo do Brasil, com acervo grande. E de 2011 para cá eu tenho me dedicado quase que exclusivamente ao museu, né?
E, bom, por falar em museu, né, a gente não tem como fugir do assunto, né? No último dia 2 ocorreu aquela tragédia no Museu Nacional do Rio de Janeiro, perdemos um patrimônio incalculável. A humanidade toda perdeu. Né? Não apenas Porque o Brasil. agora nós brasileiros descobrimos que aquele era o quinto maior acervo do mundo, né? E nós perdemos aquilo. E eu costumo dizer, viu, André, que ali nós não perdemos só 200 anos de história ou 20 milhões de anos de passado, de acervo que estava lá, né, nessa área, desses períodos mais pré-históricos. Nós perdemos também o futuro. Perdemos o presente e perdemos o futuro. Porque, veja, o Museu Nacional é um museu que é uma universidade também, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ali existiam 400 alunos de pós-graduação. 90 teses de doutorado estavam sendo trabalhadas durante esse período, né? E muitas dessas coisas se perdeu, porque o acervo se perdeu. Fora o que a gente poderia, porque conforme vai avançando a tecnologia, você vai descobrindo outras possibilidades de uso daquele acervo que estava, daquela riqueza, daquele patrimônio que estava guardado ali. Vou te dar um exemplo. Há coisa de 2 meses atrás, nós aqui do Museu Paranaense, que somos um museu pequenininho se comparar com o Museu Nacional, mas somos muito grandes, é o maior museu de história do sul do Brasil, nós mandamos 61 amostras de ossos humanos de 5, 6, 8 mil anos, mandamos para Viena, mandamos para fazer extração de DNA desses ossos, mandamos para Harvard, depois ela vai a Harvard para fazer datação de carbono 14, tudo isso inserido num grande projeto que está sendo liderado pela Universidade de São Paulo, pela USP, que recolhe material de todos os museus. Para quê? Para fazer relações de parentesco entre esses homens de 5, 6, 8 mil anos atrás com as populações indígenas atuais. Então, é um projeto de ciência que só é possível fazer, né, por conta do avanço da tecnologia, mas porque nós temos esse acervo guardado. E lá, no Museu Nacional, acabou. Sim. E infelizmente o sentimento que parece que algumas pessoas têm é que aquilo era um depósito de velharia. Não. É diferente, porque, veja, as pessoas pensam que o museu é um lugar do velho, e até não dão muita bola, né? Ah, não tem recurso, mas aquilo ali é velho mesmo, então já não precisa. Mas acontece que você tem que manter a higienização, você tem que manter a temperatura, você tem que manter a umidade relativa, e você tem que manter pesquisas em cima. Né? Porque se você não faz pesquisa, não adianta, mas museus de ciência, eles trabalham com pesquisa. Então, tem uma moçada, eu vou te dar um exemplo, outro, né? Ano passado nós descobrimos não, a gente tinha esse acervo, mas foi feito um trabalho em cima de uma ossada humana de 2 mil anos, que havia sido encontrado em 1954 por pesquisadores do museu, na região de Prudentópolis. Bom, fizemos datação, chegamos a uma idade aproximada de 2 mil anos ali, e aí um pesquisador do Mato Grosso ofereceu para fazer como seria a face do Gufã. Gufã é antepassado antigo, né, na língua caigangue, que seria a língua daquelas populações daquela região. Então a gente batizou ele de Gufã. Criamos um personagem. Pois então, um personagem de 2 mil anos, de uma escavação feita em 1954, que trouxe à luz do dia, no século XXI, como que seria a imagem, como seria a face desse homem, que posição ele tinha. Ele morreu com a idade avançada de 35 anos. Ele era um homem que tinha uma posição de destaque, porque tinha muitos objetos lá dentro da tumba dele. Quer dizer, você começa a fazer ligações. A ciência é isso, fazer perguntas, né? Não perguntas para o livro, mas pergunta para ossos, pergunta para cerâmicas, pergunta para... E os ossos respondem? Respondem. Os objetos respondem, se devidamente perguntados, né? A nossa função da ciência é essa, saber quais são as perguntas que devem ser feitas. Exatamente. E para finalizar nosso papo aqui, depois do que aconteceu com o Museu Nacional, como que o senhor acha que vai ficar essa questão da conscientização em relação ao patrimônio? Acha que isso vai melhorar ou que depois que o pessoal esquecer um pouco... Infelizmente, né, 2013 já teve aquele incêndio pavoroso na Boate Kiss, que morreram 200 e tantas pessoas, e aí criou-se uma comoção, não durou um mês aquela comoção. Né, e agora nós vimos pegar fogo no maior museu que nós tínhamos no Brasil, o patrimônio todo foi jogado fora, agora a gente descobriu e acusações de um lado e do outro, porque não cuidou, mas esse não é o problema. Tá? Como muito bem disse o diretor do Museu Histórico Nacional, o professor Paulo Knaus, queimou, tá bom, não podemos fazer mais nada.
mas a gente tem que preservar o que existe. A gente tem que correr atrás do que existe. E essa proposta do governo federal agora de extinção do Instituto Brasileiro de Museus é extremamente danosa ao setor, porque está afundando ainda mais uma política que foi construída de forma democrática, de forma participativa, prevendo capacitação, prevendo recursos, poucos, mas alguma coisa existia. E eles acham, né, através desse decreto número 850, fatídico, decreto medida provisória 850, que a iniciativa privada vai cuidar dos museus. A iniciativa privada vai cuidar da iniciativa privada, não vai cuidar do museu público. Por quê? Claro. Aquele patrimônio que estava dentro do Museu Nacional, que está dentro do Museu Paranaense, que está dentro de tantos museus no Brasil e no mundo, é uma herança de Estado, não é de governo, é do país como um todo. Claro. Sabe? É uma obrigação do Estado. É um patrimônio cultural mesmo. Cultural. Sim. É um patrimônio que o Estado tem que manter porque ele é de todos. E não é de todos do Brasil, é de todos do mundo. Nós só somos guardiões. E não fizemos bem o nosso trabalho, né? Infelizmente. Eu espero que mude. Eu espero que mude. Esperamos todos que mude. Então, muito obrigado, professor Renato. Obrigado a você, André. Foi um prazer conversar com você.